Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu quero que nesse comecinho aqui do nosso culto online, você chame todos os seus amigos, toda a sua casa para sentar aí junto com você e assistir esse culto, que você envie essa live para o máximo de amigos aí do seu Instagram. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso para nós essa noite, amém? Então convide o máximo de pessoas que você puder. Então que nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração. Nessa noite eu quero convidar você a experimentar algo novo. Nessa noite eu quero te convidar a viver o sobrenatural. Que esse culto ele não termine da mesma forma que começou. Que esse culto ele termine enchendo a sua vida, a sua casa de alegria, de esperança, de amor. Então que você possa terminar de assistir esse culto estando muito mais cheio da presença de Deus. Sabe, Jesus ele sempre nos convida a experimentar algo novo. Jesus está sempre nos convidando a sair do lugar onde nós estamos e experimentar algo ainda maior. Quando Jesus ele encontra os discípulos andando sobre as águas, os discípulos eles estão dentro do barco, então Jesus vai sobre as águas e encontra eles. Eles atemorizados acham que Jesus é um fantasma. Então Jesus imediatamente diz: não tenham medo, coragem, sou eu. E Jesus vai de encontro a eles e Pedro ele fala: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas. Jesus ele convida Pedro para sair do lugar onde ele estava e experimentar o sobrenatural. Jesus ele está sempre fazendo esse convite para mim e para você, para que a gente saia do lugar onde nós estamos e a gente vai experimentar o sobrenatural. Pedro começou a ter medo porque ele viu as águas se agitarem e ele começou a se afundar. Mas o medo não tirou de Pedro a experiência de experimentar algo maior, algo sobrenatural. Eu quero te dizer essa noite: coragem, não tenha medo. Experimente algo sobrenatural de Deus, experimente algo maior de Deus. Nessa noite Ele quer te convidar a sair do lugar onde você está e experimentar algo novo. Mesmo que pareça ser uma tempestade, mesmo que você tenha medo, por trás da tempestade existe um convite. E o convite é: venha experimentar algo novo, venha experimentar algo maior. Então que nessa noite você possa experimentar algo grande de Deus na sua vida, na sua casa, que você possa sair daqui inundado pela presença. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, eu quero convidar você a abrir o seu coração. Nós vamos cantar algumas músicas e que a atmosfera poderosa invada a sua casa, invada a sua vida. Eu quero te convidar a experimentar o novo e o poderoso de Deus nessa noite, amém?
todas as lutas, tribulações, em todas as situações. Creio que tu és minha força, minha herança, tu és o meu refúgio. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que todas as bênçãos, em cada promessa e até no meu respirar, creio que tu me sustentas, tu me proteges, tu és o meu amor. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Creio que tu és caminho, verdade, vida. Não temos o que temer, pois tudo é teu, Senhor. Tudo pertence a ti, tudo é digno de ti, Jesus. Tu és nosso alfa, tu és nosso ômega, Novo horizonte faz-me olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Não tenho que temer aos medos e certezas, porque eles não resistem à tua presença. O novo horizonte faz-me olhar pra ti. Tu me encontras hoje aqui com misericórdia. Tenho que temer aos medos e certezas, porque eles não resistem à tua presença.
os meus pecados pagou, restaurou com teu sangue meu coração ao seu. Com violência rasgou que um dia separou, me abraçou com saudade e nunca mais me Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em tua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em teu abraço encontro perdido de um simples servo, a melhor amigo seu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço encontro perdido de um simples servo, a melhor amigo Não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, papai. Não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, Abba. Não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, não tenho que temer com você, Abba. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje em seu abraço encontro perdido de um simples servo, a melhor amigo seu. Amém. Ele é nosso bom amigo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1
1 Crônicas 29, 9. 1 Crônicas 29, 9 fala assim: e o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Eu quero convidar você a participar desse momento com muita alegria, e de forma voluntária, de forma alegre, você possa entregar seus dízimos, as suas ofertas, entendendo que existe um Pai que tem cuidado de mim e de você, um Pai que nos sustenta em todas as coisas. A palavra vai falar que melhor é dar do que receber. E nós só entendemos isso quando entendemos o Pai que nós temos. E quando nós entendemos o Pai que nós temos, é natural a gente se alegrar em entregar tudo que nós temos a Ele. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós não entregamos só uma parte dela, mas nós entregamos ela por completo. E isso quer dizer todas as áreas das nossas vidas. Que você possa entregar a sua vida por completo, participando por completo, dando a Deus tudo por completo. Então eu quero te convidar nesse momento a, de forma alegre, de forma generosa, a entregar a Deus as suas ofertas, os seus dízimos, a ajudar a obra que ela continua. Então nós temos duas contas, nós temos uma conta no PicPay e uma conta no Bradesco. Sinta-se livre voluntariamente a ajudar e a generosamente demonstrar e entregar o seu coração a Deus através dos dízimos e das ofertas. Amém? Uau! É isso aí. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos, com suas ofertas. A obra de Deus não para. A verdade é que generosidade é fruto de um coração alinhado com o coração de Jesus, né? A generosidade não escolhe circunstância. A generosidade é fruto de natureza. Então, independente da circunstância que nós estamos passando, se realmente nós temos consciência de que nós nascemos para sermos generosos, eu acredito que nós vamos continuar dando, amém? Amém? Então entenda que generosidade não é fruto de circunstâncias. Generosidade é fruto de um coração alinhado com o coração de Deus. Vocês estão bem? Como vocês estão? Nós continuamos com a nossa quarentena, com as prevenções, e não vejo a hora de podermos congregar juntos de forma física, onde nós vamos se abraçar, onde a gente vai celebrar Jesus, onde esse lugar vai estar cheio não apenas de cadeiras vazias, mas cheio de pessoas cheias do Espírito Santo. Não vejo a hora de ter você com a gente. Em breve nós estamos crendo que nós vamos voltar com as nossas atividades normal. Se você crê, diz um amém aí nos comentários. Então quero convidar você agora a parar por 2 minutos. Corre aqui no aviãozinho e vamos crer que essa mensagem vai alcançar familiares, amigos, colegas. Vamos acreditar que essa mensagem ela tem poder para salvar, transformar, libertar as pessoas. Corre aqui no aviãozinho e envia para no mínimo 10 amigos seus. Vamos espalhar as boas notícias, vamos espalhar as boas novas. Num momento tão incerto, num momento tão agitado, num momento tão duvidoso, é tão importante nós recebermos uma palavra concreta. É tão bom recebermos uma verdade, é tão bom ouvirmos algo que vai nos trazer segurança. Então eu quero encorajar você a pegar essa ferramenta do Instagram e espalhar para o máximo de pessoas possível. Vamos lá? Vai aqui no aviãozinho, convide seus amigos, seus familiares e vamos celebrar Jesus. Eu quero orar com você. Feche seus olhos onde você está. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. Nós te louvamos porque o Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo nos capacita a andarmos no sobrenatural. Que esses próximos dias o teu povo, os teus filhos possam entender as ferramentas que Jesus nos deixou, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito, para que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito, para que o Espírito Santo possa direcionar os nossos sentimentos, para que o Espírito Santo possa guiar a nossa mente, para que o Espírito Santo possa guiar os nossos passos. Essa é a minha oração agora. Traga consciência, para que nós possamos compreender que nós temos o Espírito. Quando nós temos dúvida, nós temos o Espírito
Quando nós sentimos medo, nós temos o Espírito. Quando nós nos sentimos agitados, nós temos o Espírito, um Espírito que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o nosso Consolador, Ele está aqui para nos direcionar. Obrigado. Se você está feliz, convida as pessoas que estão na sua casa para sentar no sofá junto com você. Eu tenho certeza que nós receberemos muitos testemunhos, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é a própria verdade. E quando ela é ministrada, toda mentira é dissipada. Então convide as pessoas que estão aí na sua casa agora para tirar aí 20, 30 minutos para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que elas serão tremendamente abençoadas, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Vamos lá? Vamos abrir a palavra de Deus aqui em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. A Bíblia vai dizer o seguinte: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha o que a Bíblia vai dizer: eu conheço um filho de Jessé, ele sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. A Bíblia vai dizer o seguinte: e o Senhor é com ele. Nós percebemos aqui um relato onde o rei Saul, a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele estava inquieto, o seu espírito estava agitado, ele era atormentado por espíritos. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que o seu servo chega diante de Saul e diz para Saul: ei, eu conheço um rapaz, eu conheço um moço, que ele é forte, ele é valente, é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Aqui nós percebemos 6 características no qual o servo de Saul discorre sobre Davi. Então nós percebemos o seguinte: um rei, um homem poderoso. A Bíblia vai dizer o seguinte, que ele estava possesso com espíritos malignos, e os seus servos conheciam uma resposta, conheciam um homem que tinha a presença de Deus, um homem no qual o Senhor era com ele, um homem que era sisudo em palavras, um homem que tinha uma boa aparência, um homem valente, um homem forte, um homem de guerra. Esse homem era Davi. Olha que interessante, aqui nós percebemos os servos trazendo qualificações sobre a pessoa de Davi. Então a Bíblia vai aqui relatar que Saul estava possesso, cheio de espíritos que atormentavam a sua vida, e os seus servos aconselham que trouxesse Davi perante o rei, para que ele pudesse tocar uma harpa, tocar um instrumento, e ao tocar aquele instrumento, ele teria os seus espíritos expulsos. Irmãos, olha o poder da presença. A verdade é que a presença de Deus é muito mais do que uma companhia. A presença de Deus é uma segurança, porque tem muitas pessoas que podem ter várias companhias e mesmo assim não se sentir seguro. Então não é sobre quantidade de pessoas que eu tenho ao meu redor, é sobre a pessoa que eu tenho me trazer segurança e me encher de poder. Então nós percebemos o seguinte, que Davi, aqui a Bíblia não vai dizer o seguinte, que Davi era rodeado de pessoas, e porque Davi era rodeado, não, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o Espírito de Deus era com Davi, Deus era com Davi, e o fato de Deus ser com Davi, isso prometia segurança. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então ali Davi pega o seu instrumento, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que ele começa a tocar a harpa, e os espíritos malignos começam a sair do corpo de Saul. A verdade é que o alívio de Saul era simplesmente o fato do Senhor ser com Davi. Ou seja, o alívio, o fato desses demônios serem expulsos, desses espíritos serem expulsos, era simplesmente o fato de o Senhor ser com Davi. Eu acredito tanto no poder da presença,
Eu acredito tanto no poder da presença que quando eu e você entra em ambientes, a atmosfera é transformada. Só porque nós reconhecemos a presença de Jesus, só o fato de termos consciência de que Deus é conosco, a atmosfera, sabe, a presença de Deus vai limpando a atmosfera, a presença de Deus vai expulsando os demônios. E Davi apenas tocava. Davi fazia algo que ele fazia, sabe? A verdade era que a unção não estava no instrumento, a unção estava em Davi. Então não é sobre o que você faz, é sobre o que você carrega. Não era sobre o fato de Davi tocar o instrumento. Deus não estava no instrumento, Deus estava em Davi. E o fato de Deus ser com Davi, o que Davi fazia manifestava a presença. Presta atenção, eu acredito que nos próximos dias o que você fazer vai refletir a presença que você carrega. Você vai ter excelência, você vai ter êxito, você vai ter, sabe, compromisso, porque Deus não está no instrumento, Deus está em você. E tudo que você toca prospera, tudo que você toca é multiplicado, tudo que você toca manifesta o reino de Deus. Então, a solução não era um homem que tocava uma harpa. A solução era um homem que o Senhor era com ele. A solução para a sua empresa é ter homens no qual o Senhor é com eles. A solução para o seu casamento é ter um marido, é ter uma esposa no qual o Senhor é com ele. A solução para a sua casa é ter filhos cheios do Espírito Santo no qual o Senhor é com ele. E tudo que você fizer, a presença vai estar com você. Irmãos, vamos lá. Com certeza tinha várias pessoas que tocavam instrumentos. Com certeza ali existia heróis de guerra, pessoas de boa aparência, pessoas fortes, corajosas. Mas o segredo do alívio de Saul, o segredo da libertação de Saul daqueles espíritos malignos, era ter um homem, como a palavra de Deus vai dizer o seguinte, no qual o Senhor era com ele. Ei, você já entrou num ambiente, sabe? Você já entrou num ambiente no qual estava cheio de fumaça? E o fato de você estar num ambiente, seja com pessoas que fumam, ou seja um ambiente no qual está pegando fogo, seja um mato, seja alguma coisa que está pegando fogo, e você está próximo àquele ambiente e você fica com o cheiro daquele ambiente. O seu cabelo, a sua roupa, o seu corpo, por você estar nesse ambiente onde tem fumaça, onde tem fogo, o seu corpo começa a impregnar um cheiro de fumaça. Já passou por esses momentos no qual você entra nesses ambientes e o seu corpo ali é tomado por aquele cheiro? Irmãos, a verdade é o seguinte: quando nós entramos na presença de Deus, a presença de Deus tem um cheiro, a presença de Deus tem uma identificação, que quando você entra nela é impossível as pessoas não reconhecerem que você estava com Jesus. E o mais legal de tudo é quando nós entramos nesses ambientes onde existe fumaça, onde existe um cheiro muito forte. O mais interessante de tudo é que quando nós chegamos próximo a outras pessoas, essas pessoas vão dizer o seguinte: ei, você está com cheiro de fumaça. A verdade é que quando nós entramos na presença de Deus, é impossível não existir uma identificação de que estávamos lá. Quando nós estamos em um ambiente onde existe muito fogo, a fumaça é uma identificação de que eu e você estava próximo ao fogo. E quando nós estamos na presença de Deus, o cheiro de Deus, a excelência, o amor, a paz, o poder de Deus é um sinal de que eu e você estava com Ele. Deus é muito bom. Irmãos, então quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na presença do Senhor, a sua glória, a sua majestade, a sua beleza, o seu poder, a sua paz, o seu amor nos contagia. Da mesma forma que o fogo, ele manifesta a fumaça e a fumaça contagia você. Da mesma forma, quando você está no ambiente da presença de Deus, quando você está envolvido com a palavra, quando você tem consciência, a verdade que o nosso Deus, ele é onipresente. O que significa oni? Oni significa todo, ou seja, Deus está presente em todos os lugares. Então Ele é onipresente, oni, todo, presente, lugar. Então Deus está em todos os lugares, mas o que faz a diferença é termos consciência de que Deus está aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu cantava muito uma canção, não sei se você já cantou essa canção, que dizia: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Irmãos, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, da mesma forma essa canção está dizendo o seguinte: ei, da mesma forma que isso é real, isso existe, é a mesma consciência que eu tenho, que eu creio que Deus está aqui. Começa a dizer onde você está agora, Deus está aqui. Começa a trazer na sua memória consciência da presença, porque os espíritos malignos vão começar a ser expulsos quando você, a sua casa, a sua família tiver consciência da presença. Quando a sua casa tiver consciência que ali na sua casa a presença de Deus está ali guardando a sua entrada, a sua saída, irmãos, não vai ter como o maligno, não vai ter como o mal entrar, porque Deus e o diabo não ocupam o mesmo espaço. Então, quando você tiver consciência que o Espírito Santo de Deus está ali, todo ser maligno, toda inquietude, toda agitação, toda preocupação precisa ir embora. Nós precisamos entender o seguinte, que a presença de Deus é algo contagiante. Então é impossível estarmos na presença de Deus e não ser cheios de paz. É impossível. A Bíblia vai dizer a história sobre Ana. Ana, ela chorava de tal forma, Ana estava tão mal, que Eli olha para Ana e pensava que Ana estava embriagada. Ana começa a orar baixinho, mexendo os lábios, e Eli olha para Ana e pensa que Ana estava embriagada. Mas a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que quando Ana ela entra na presença de Deus, ela entra triste, mas quando Ana sai da presença de Deus, a Bíblia diz o seguinte, que o seu rosto, existia alegria no seu rosto. Ana já não carregava a mesma fisionomia de quando ela tinha entrado na presença de Deus. Ou seja, é contagiante a presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, a paz de Deus nos contagia, a segurança de Deus nos contagia, o amor de Deus nos contagia. É impossível entrarmos na presença de Deus e não sermos contagiados. Olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo aí, em Atos capítulo 4, versículo 13. Eu amo essa história, eu amo esse texto. Isso aqui é a prova viva de pessoas que estavam com Jesus. Atos 4:13, a Bíblia diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. As pessoas perceberam o seguinte: ei, existe cheiro, existe uma identificação de que eles estavam em outro ambiente. A verdade é que quando nós estamos em um ambiente onde existe muita manifestação de cheiro, é impossível nós não sermos contagiados por esse lugar. É impossível nós estarmos, sabe, já viu quando você está tanto com uma pessoa que o perfume dela passa para você? Você está tão íntimo dessa pessoa, tão abraçado com essa pessoa, que o cheiro dela passa para a sua roupa. Eu acredito que quando nós entendemos o seguinte, que nós somos convidados para viver uma vida íntima com Jesus, a tal ponto de toda a sua natureza, de toda a sua paz ser transferida para nós, ao ponto da Bíblia dizer o seguinte: ei, as pessoas sabiam que eles eram iletrados, as pessoas sabiam que eles eram incultos, mas elas reconheceram que eles estavam com Jesus. É impossível estarmos com Jesus e as pessoas não reconhecermos que estavam lá. Irmãos, quando nós estamos com Jesus, nós abandonamos a ira. Quando nós estamos com Jesus, nós somos cheios de paz. Eu quero convidar você para ter consciência da presença, porque o onipresente já está com você, mas termos consciência disso vai transformar tudo. Irmãos, eu já vi várias pessoas tentando ser semelhantes com Jesus. Eu já vi várias pessoas tentando ser como Jesus. E nós precisamos entender o seguinte, que tornar semelhante a Jesus não é questão de força de vontade, mas tornarmos semelhante a Jesus é o resultado de passar tempo na sua presença. Quanto mais tempo passamos na sua presença, mais semelhante nós nos tornamos a Jesus. Sabe, a sua natureza é transferida para nós, o seu amor é transferido para nós. Não tem como uma pessoa que habita na presença de Deus não entregar perdão. Não faz sentido, não
não existe uma pessoa que habita na presença de Deus e não ama o próximo. Não é uma questão de ter que fazer, é questão de ser contagiado. É impossível uma pessoa que está diante de um incêndio e não ter cheiro de fumaça. Da mesma forma, é impossível alguém estar na presença de Deus e não sair de lá mais apaixonado por Jesus, pronto para servir. Eu questiono as pessoas que dizem ter encontros com Jesus e elas não têm um coração pronto para servir. Uma das manifestações de pessoas que encontraram Jesus é aquelas que se colocam à disposição a dizer o seguinte, como a palavra de Deus mesmo diz: envia-me. A quem eu enviarei? Envia-me. Eu estou pronto. Como crerão que se não há quem pregue? Ei, quando nós temos um encontro real e genuíno com Jesus, automaticamente eu e você vai servir, automaticamente eu e você vai perdoar, nós vamos amar. É impossível, porque a presença é contagiante. Então entenda isso, tornar-se semelhante a Jesus não é questão de força de vontade, não é questão de disciplina, mas é o resultado de passarmos tempo na presença. Quer ser confundido com Jesus? Passa tempo na presença. Então a gente vai ver o seguinte, que as pessoas conheciam Pedro e João, sabiam que eles eram incultos e letrados, mas não tinha como negar que eles estavam com Jesus. Eu acredito que esses próximos dias nós vamos mergulhar tanto na presença de Deus que vai ser impossível as pessoas não reconhecermos que nós estávamos na presença de Deus. A nossa fala vai ser alinhada com a fala de Jesus, a nossa mente vai ser uma mente renovada, alinhada, ocupada com os pensamentos de Deus. As nossas atitudes serão um reflexo de quem estava com Jesus, porque a presença de Deus, ela deixa marcas. Cutuca a pessoa que está na sua sala aí, grita alguém que está aí na cozinha, ou alguém que está na sua casa, diz para ela: ei, a presença de Deus, ela deixa marcas. Mas eu tenho uma notícia melhor ainda para você. Se você nasceu de novo, você jamais perderá a presença de Deus. Olha que poderoso isso. Como eu disse, não é sobre termos companhia, é sobre essa companhia ser suficiente para nós, para qualquer momento. Porque eu tenho certeza que quando você precisa de dinheiro, você tem uma pessoa que você pode contar. Quando você precisa de um favor, você tem outra pessoa que você pode contar. Às vezes nem sempre a pessoa que pode te emprestar dinheiro é a mesma pessoa que vai te ajudar no seu casamento. Nem sempre a mesma pessoa que vai te ajudar no seu casamento é a pessoa que vai te acompanhar no hospital em um dia difícil. Agora, quando nós entendemos o poder de um Deus que é onipresente, nós entendemos o seguinte, que a sua presença, ela está conosco em todos os lugares. Ela não está no instrumento, ela não está na harpa, mas ela está em nós. E tudo que nós fazemos reflete a presença de Deus. Eu acredito que quando você voltar a trabalhar na sua empresa, você vai estar tão imerso nesses dias de quarentena na presença de Deus, que vai refletir os resultados, os seus resultados, os resultados da sua empresa, o seu comprometimento com o horário, a sua excelência, a sua palavra vai ter resultado de alguém que estava 10, 20, 30, 40, 50 dias com Jesus. Eu tenho certeza que quando você voltar para a sua empresa, para os seus relacionamentos, o meu desejo é que as pessoas possam reconhecer que você estava com Jesus. Então, próximo ponto, olha o tanto que isso é poderoso. Eu jamais vou perder a presença de Deus, porque olha aqui que Hebreus, a palavra de Deus vai dizer aqui em Hebreus, corre com a sua Bíblia aí comigo. Isso é poderoso demais. Hebreus 13:5. A Bíblia vai dizer o seguinte: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Meu querido, agora quando nós olhamos para Jesus, a maior preocupação de Jesus era nos dar a sua presença, porque quando Jesus ele volta para o céu, os discípulos ficam apavorados, pensando que eles estariam sozinhos, e Jesus aponta para o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos guiaria a toda a verdade. Jesus tinha uma preocupação de não deixarmos eu e você sozinhos, e por isso ele vai dizer o seguinte: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus sabia o seguinte: a sua presença era indescritível, era irrecusável, era necessária para que você pudesse ter vitória aqui no mundo, era de extrema importância.
para que você pudesse enfrentar dias como esse. Então entenda algo, a boa notícia é: eu não perco a presença de Deus. Pastor, mas o pecado não tem uma função de nos separarmos de Deus? O pecado não tem uma função de nos distanciarmos de Deus? O pecado tem essa função até chegar a Jesus, porque a partir do momento quando Jesus chega, Ele une o que o pecado separava. O pecado era responsável por separar o homem de Deus. Então o que Jesus faz? Jesus vem na terra, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ele nos une mais uma vez com Deus, e nada pode separar eu e você do amor de Deus. Nada, nada, nem pecado. Paulo vai dizer lá em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem principados, nada, nem potestades, nada, nem o presente, nem o futuro, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E Hebreus vai dizer o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmão, isso aqui não é um compromisso do homem com Deus, é um compromisso de Deus com o homem. Porque o homem pode tentar abandonar a Deus, mas se ele nasceu de Deus, se ele nasceu de Cristo, se ele entregou a sua vida, se ele se tornou filho de Deus, Deus tem um compromisso com ele: eu jamais vou deixar você. Então entenda isso, Deus está do nosso lado, eu jamais vou te deixar. E olha o que Paulo vai escrever aqui em Romanos 8:31: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, esse versículo, ele é conhecido por todos, é um versículo que está nos carros, é um versículo que está nos caminhões. Eu já cansei de contar inúmeras vezes que estava viajando e tinha um caminhão, um Scania na minha frente, tinha grandão lá na parte de trás do caminhão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que isso aqui é um exercício. Consciência da presença é um exercício. Davi tocava a harpa e tinha consciência que a presença de Deus se manifestaria ali. Davi enfrentava Golias e tinha consciência que Deus se manifestaria ali. Então Davi viu o seguinte: ei, a presença está comigo em tudo que eu faço. A presença está comigo em tudo que eu faço. Então entenda algo: se Deus é por mim, por você, quem será contra nós? Irmãos, você consegue imaginar o seguinte: algo vencendo Deus? Deus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que na sua vez, na sua hora, Deus vai perder a sua batalha? Impossível. Afinal, Cristo já venceu todas as batalhas. Não tem batalha para eu e você vencer, tem batalhas para eu e você crer, porque a vitória de Cristo se torna a minha, a sua vitória. Então aí vocês perguntam o seguinte: pastor, como Deus passou a estar do meu lado? Sabe, então se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá, me explica como é que isso funciona. O que fez Deus estar do meu lado? O que fez Deus? Porque na antiga aliança, na velha aliança, Deus estava com as pessoas de acordo com os pecados, de acordo com o comportamento delas. Na nova aliança não. Aí muitas pessoas perguntam: o que fez Deus estar comigo para o resto da minha vida? O que fez Deus não se separar de mim? E eu vou trazer a sua resposta. A verdade é que a resposta está na cruz. A verdade é que a resposta está no sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte: que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que lindo isso, isso é maravilhoso. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos lavando e nos deixando mais alvo que a neve. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós olhamos ali para os filhos de Israel, e a Bíblia nos conta uma história que chega um determinado momento que eles colocam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então ali eles pegavam um cordeiro, através do seu sangue, passavam nos umbrais das portas, e ali sim eles tinham uma confiança de que Deus estaria com eles. Então você pergunta: pastor, o que eu preciso fazer para Deus estar comigo? Você precisa do sangue do cordeiro. Então quando aquelas pessoas matavam um animal, matavam o cordeiro e pegavam o seu sangue, colocavam nos umbral das portas, aquilo ali era uma garantia o seguinte:
O sangue colocou Deus do lado daquelas pessoas. Presta atenção, o que coloca Jesus do seu lado, o que coloca Deus protegendo você, é o sangue de Jesus que garante que Deus vai estar do seu lado. E nenhuma família era atingida, porque existia sangue naquela porta, existia sangue naquela casa. Nós somos casa, habitação, morada de Deus. E quando o inimigo, e quando as doenças, enquanto as fofocas, enquanto as enfermidades, enquanto o caos, enquanto a escassez olha para essa casa, eles enxergam um sangue no nosso umbral. Existe um sangue nessa casa, existe um sangue nessa casa, e o que garante que Deus vai estar do seu lado é o sangue do Cordeiro na sua casa. Então Deus analisa: ei, tem sangue do Cordeiro aqui? Se tem, a minha presença está aqui, a minha proteção está aqui. Vai dizer lá Isaías 54:17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Irmãos, o que eu acho mais lindo quando nós olhamos para a presença é que não temos como ter herança e presença ao mesmo tempo. Na vida natural, para que nós possamos ter presença, nós precisamos não receber herança. Nós só recebemos herança quando nós perdemos a presença. No reino de Deus, na nova aliança, na graça, eu e você tem herança, e eu e você tem presença ao mesmo tempo. Olha que a Bíblia vai dizer: esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de que me procede, diz o Senhor. Nós temos herança e nós temos presença. Você é o único filho da terra que consegue ter herança e presença ao mesmo tempo. Uau! Jesus morreu, mas a melhor notícia é que Ele ressuscitou e vivo estás. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou e vivo estás. Você tem herança e você tem presença. Uau! Às vezes, se fosse para perguntar para mim: Felipe, eu perdi o meu pai tem 9 meses. Se fosse perguntar para mim: Felipe, o que você prefere? Ter herança ou ter presença? Sem sombra de dúvida, eu escolheria a presença para o resto da minha vida, porque herança nenhuma pode comprar a presença. Herança nenhuma pode comprar a presença. Então entenda algo: a presença de Deus é a coisa mais valiosa que nós temos. A presença de Deus é a coisa mais significante que nós temos no Evangelho. Um Deus conosco. Entenda algo: você precisa entender que Deus está aqui. Quando você estiver enfrentando um momento, alguma situação, diga: Deus está aqui. E o fato de Deus estar aqui, você vai ter livramento, provisão, sustento. Você vai ter excelência naquilo que você faz. E o fato da presença de Deus ser com você vai promover para as pessoas experiências pelo fato de que você estava com Deus. Da mesma forma que Pedro e João estavam com Jesus, o resultado disso foi promover para aquelas pessoas que estavam ao seu redor verem uma cura ao vivo, ver uma cura em tempo real. Então eu quero convidar você a ter consciência de que a presença de Deus está com você, e nunca se esquecer que quando Deus olha para você, Ele observa se nesta casa tem o sangue do Cordeiro, porque se tem o sangue do Cordeiro, Deus está do seu lado. Amém? Amém? Você está feliz? Eu acredito que quando você voltar a trabalhar, esse tempo que você tem mergulhado em Jesus na quarentena vai manifestar para o seu patrão, para os seus colegas de trabalho, para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu diretor, de que você estava esses dias mergulhado em Jesus em home office. Uau! Você estava ali trabalhando em casa, mas ouvindo um louvor, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, e mergulhando cada vez mais em Jesus. Isso vai resultar em você ser responsável por expulsar
todo espírito de fofoca da sua casa, da sua empresa, da sua família. O fato de você carregar a presença de Deus, você vai expulsar todos os espíritos malignos dos ambientes no qual você vai entrar. Vamos lá. Deus é muito bom. Não é sobre uma informação, é sobre uma revelação. Então você pode perguntar para um monte de pessoas, eles vão dizer que Deus está aqui, mas o que vai mudar é a nossa consciência, porque quando eu tiver entendimento que Deus está aqui, eu vou reagir a alguém que acredita que realmente Deus está aqui. O meu comportamento, ele vai reagir como alguém que crê que Deus está aqui. Então entenda algo, não é questão de força de vontade. Tornar-se semelhante a Jesus não é uma questão de força de vontade, mas é o resultado de passar tempo na sua presença. Quer se tornar cada vez mais semelhante a Jesus? Invista tempo tendo consciência de que Deus é Emmanuel. Amém? Se prepare para as pessoas verem intrepidez na sua vida, coragem. Eles eram iletrados, Pedro e João eram iletrados, mas as pessoas reconheciam que eles eram cheios de intrepidez. Deus não nos deu espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de coragem, de intrepidez, de amor, de moderação. Eu quero encorajar você a ter consciência da presença, porque essa consciência vai dar para mim e para você posicionamento de vitória. A consciência da presença de Deus vai trazer para mim um comportamento de segurança, de paz. Então levante suas mãos aos céus e comece a agradecer pela presença de Deus, e se prepara que a presença de Deus vai invadir a sua casa. E se prepara, quando você tiver consciência da presença de Deus, você que não fala em línguas, você vai ser batizado no Espírito Santo. Eu vou orar aqui agora, e você vai começar a ter consciência de que Deus está com você. Câncer vai sumir nesse exato momento, enfermidades vão desaparecer simplesmente pelo fato de você ter consciência que Deus está com você, porque o diabo não pode ocupar o mesmo lugar que Deus ocupa. O inferno só é inferno porque Deus não está lá, porque se Deus estiver lá, lá vira céu. Então presta atenção, nós vamos orar agora. E toda crise de ansiedade, toda depressão, todo medo, toda insegurança, todo rancor, todo ódio vai sair agora. Você crê? Você crê, Chico? Você crê, Honorato? Você crê, João? Você crê, Paulo? Você crê, Laura? Nós vamos orar aqui agora. E eu tenho certeza de algo, a sua mente será tomada por alguém que sabe que o Espírito de Deus está com você. E da mesma forma que Davi foi convidado para expulsar aqueles espíritos malignos de Saul, você vai começar a expulsar os espíritos da sua casa, o espírito de contenda, os espíritos de confusão, o espírito de briga, porque você vai atrair a presença, a harmonia de Deus. E aí eu vou começar a orar, e pessoas serão batizadas do Espírito Santo. Você que não fala em língua, se prepara para ser tomado pelo Espírito Santo. Esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Se prepara, porque pessoas serão curadas, libertas, e pessoas vão começar a falar em línguas agora. Amém? Vamos orar? Pai, nós reconhecemos que a sua presença está aqui, e nós te louvamos por isso. Isso é incrível, isso é poderoso. Eu declaro sobre a casa, sobre o trabalho das pessoas, sobre o ministério das pessoas, a sua presença vai deixar evidência de que estávamos na sua presença. A sua presença vai deixar o cheiro de que estávamos lá, porque é impossível estar na sua presença e não trazer de lá evidências. É impossível estar na sua presença e não ter sinais de que lá estávamos. Eu te peço agora, invada a mente das pessoas, invada o coração das pessoas, invada o corpo das pessoas, ao ponto delas terem consciência de que o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o onipresente, o Deus que está em todos os lugares, possa trazer para nós um entendimento, uma clareza de que Ele está aqui. Ei, se prepara para ser curado agora. Eu vou contar até 3. Você que está sentindo alguma dor no seu corpo, seja livre agora, simplesmente pelo fato de exercitar a consciência de que Deus está aqui. E se Deus está no meu corpo, não pode haver enfermidade aqui. Se Deus está nessa casa, não pode haver espírito
espíritos malignos aqui. Se Deus está aqui, não pode haver agitação no meu espírito, não pode existir medo. Então eu vou contar até 3, e tudo aquilo que tem roubado a sua paz será expulso, simplesmente porque a presença de Deus, ela está chegando, e quando ela chega, ela expulsa tudo aquilo que não faz parte da sua natureza. 1, 2, 3, Espírito Santo invade essas pessoas, traga a elas consciência de que elas já estão curadas, traga a elas consciência de que elas já são vitoriosas, traga a elas paz, traga a elas harmonia, traga a elas segurança, porque a nossa segurança não vem do nosso braço, a nossa segurança não vem da nossa inteligência, a nossa segurança não vem de cerca elétrica, a nossa segurança não vem de câmera, a nossa segurança vem daquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Quando você tiver consciência da presença de Deus, você vai se ver protegido. O que protegia aquelas casas era o sangue no umbral das portas. Existe sangue nessa casa, nós somos casas, habitação, morada de Deus. Existe sangue em você, existe sangue em você. Tenha consciência de que o que faz Deus ser comigo é Ele olhar para mim e ver sangue de Cristo em mim. Existe sangue, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que nos torna branco, mais alvos que a neve. Vamos lá, ei, manifesta a sua cura, levante na sua casa, salte nesse sofá e diga: Deus está aqui, Deus está na minha mente, na minha casa, no meu trabalho, no meu futuro, e por isso eu posso descansar em pastos verdejantes, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, o Teu cajado, o Teu bordão. Deus, obrigado pela Sua presença, ela é suficiente para nós. Obrigado porque a Sua presença nos deu uma herança, a Sua morte nos deu herança, a Sua morte nos deu tudo que nós precisávamos. Obrigado porque a Sua herança não tem fim. Obrigado, Jesus, pela Sua presença. Você está curado, você está livre em nome de Jesus. Amém, amém. Entenda, Davi tocava a harpa e os espíritos eram expulsos. Você vai expulsar os espíritos através de aquilo que você faz. O que você faz? Qual é a sua habilidade? Qual é o seu dom? Essa será a ferramenta para expulsar os espíritos. Irmão, se prepara, você vai sair daqui um gigante depois dessa quarentena. Você vai sair um herói de guerra, alguém cheio de força, alguém sisudo em palavras, alguém cheio de coragem e intrepidez. Irmãos, eu sinto no meu espírito Deus nos alinhando, trazendo consciência da Sua presença nesses próximos dias. Sabe por quê? Porque a sua habilidade, a sua inteligência, o seu dinheiro não pode livrar você agora desse vírus. Todo mundo está refém de um vírus. É como se existisse um Golias amedrontando o mundo inteiro. Mas eu acredito que pessoas como Davi, sisudos em palavra, homens valentes de guerra, vão se levantar para dizer: maior é o que está em nós do que está no mundo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Ei, olhe para você agora e diga para você: maior é o que está em nós do que está no mundo. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Deus tem um compromisso com você. Não importa o lugar que você está, Deus é contigo. Um grande beijo, um abraço bem apertado de longe. Receba meu carinho aí na sua casa. Deus é muito bom. Celebre Jesus e viva os melhores dias da sua vida. Um grande beijo e a gente se vê aqui quarta-feira, hein? Eu aguardo você aqui quarta-feira, às 20 horas aqui com a gente. Um beijo, uma semana mais do que abençoada. Vamos viver, fluir e impactar. Deus contigo.